Olá a todos, bem-vindos à aula 3 e 4 do curso do módulo 2, Planilhas com Microsoft Excel, do curso de capacitação 2011 da Univasf. Eu juntei uma quantidade maior de informação e essa aula vai valer por duas, tá certo? Então aqui teremos aula 3 e 4. Lógico, teremos então também aproximadamente duas atividades para serem feitas, tá bom? Muito bem. Essa aula ela vai ao ar na semana que antecede a Semana Santa, então será a aula de segunda e a aula de quarta. Na sexta nós não teremos aulas e as atividades deverão ser enviadas até no máximo segunda-feira depois da Semana Santa. Tudo bem? Vamos lá. O sumário da aula vai ser esse. Nós vamos falar sobre funções. Hoje a aula vai ser, digamos que a aula vai ser um pouco mais densa, mas eu vou tentar fazer da maneira mais leve que eu conseguir, tá certo? Para a gente poder explicar direitinho para vocês o que são funções, as partes de uma função, depois como inserir funções no Excel. E aí eu vou começar a falar sobre várias funções, dar exemplo de utilização de funções. Bom, saber usar funções com Excel, pessoal, é mais ou menos 70% do que você precisa saber para utilizar bem o Excel, tá bom? E não tem maneira melhor do que a gente fazer alguns exemplos utilizando diretamente as funções. Então, função soma, a gente vai falar sobre ela, depois a média, depois a gente vai falar sobre a função mínima e a função máxima. Depois a gente vai ver como agregar mais de uma função em uma fórmula. A gente vai falar também da função se, da função e, da função ou e da função conte-se. Tá bom? Então, por isso que a gente vai utilizar as duas aulas. Eu vou fazer um vídeo longo, que vai valer por duas aulas, e a gente vai utilizar de uma vez só para ver todas essas funções. Não quer dizer que eu não vá ver mais funções. Vou ver ainda muitas funções com vocês. Mas essas são aquelas que ajudam a você entender bem como é que funcionam as funções no Excel. Tá bom? Bom, vamos começar com a dica do dia então. A dica do dia, eu queria falar um pouquinho sobre os tipos de arquivos XLS e o XLSX. O que é que nós temos? O XLS, ele é o formato antigo de planilha que estava valendo era o único do Excel, nativo do Excel, que valia até o Excel 2003, tá bom? Ele tem uma vantagem que ele pode sim, qualquer planilha antiga pode ser aberta pelo 2007 ou pelo 2010. Eles já fazem isso automaticamente. A XLSX é o formato que é nativo do 2007 para cá, então 2007 e 2010. Agora, ele tem um probleminha que não pode ser aberto, por exemplo, pelo Excel 2003. Então, o mais novo abre o mais antigo, mas o mais antigo não abre o mais novo, a não ser que você instale uma ferramenta de atualização. Tem um plugin que você pode botar no Excel 2003, mas que não vale a pena para poder abrir o 2007. E qual é a diferença entre esses dois arquivos, esses dois tipos de arquivos? Bom, a primeira coisa é que o XLSX, ele como veio depois do XLS, ele tem algumas propriedades muito interessantes, é melhor de se trabalhar. A primeira grande diferença que a gente vê é no tamanho dos arquivos. E eu vou fazer uma demonstração para vocês para mostrar isso, tá certo? Olhem só, vou aproveitar agora e vou mostrar como você pode, utilizando o Excel 2007 ou 2010, também manipular o arquivo XLS antigo, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, vejam, a planilha 3 XLSX e a planilha 4 XLSX. Vejam que o tamanho da planilha 3 é 41 KB e a da planilha 4 100 KB. Mas digamos que você precisa mandar essa planilha para alguém e no computador dessa pessoa não tem o Excel 2007, tem lá o Excel 2003. Se você mandar desse jeito, a pessoa não vai conseguir abrir. O que é que você faz? Você abre a planilha. Estou aqui no meu Excel 2010 e venho aqui, ó, arquivo, salvar como, e aqui em tipo de arquivo você vai procurar nessa lista
Aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, 97 até 2003. E ele ainda põe aqui no final qual é a extensão, XLS. Eu vou clicar nessa opção e vou mandar salvar. O Excel 2010, ele dá uma mensagem dizendo, olha, porque é o seguinte, algumas coisas que existem no Excel 2010 não existem no Excel 2003. Ele verifica isso, tá certo? Se esse arquivo tem alguma coisa que lá no outro ainda não existia, e te diz a compatibilidade, né? Aqui ele falou que é perda insignificante de fidelidade, então está tudo bem, é só clicar em continuar. Ok? Vou fechar aqui. Vou fazer a mesma coisa na planilha 4. Planilha 4. Abrir a planilha, aqui está ela, então vem o arquivo, salvar como. Tipo de arquivo vai ser o Excel 97-2003 e vou mandar salvar. Continuar. Muito bem, vou fechar o Excel para vocês verem. Então, é só esse joguinho de salvar como. O que é que aconteceu? Eu tenho agora planilha 3 XLS, planilha 3 XLSX. Agora vejam uma coisa, a XLS está com um tamanho de 93 KB. A XLSX está com um tamanho de 41. Então existe uma redução no tamanho do arquivo. Isso ajuda. Isso é melhor. Os arquivos produzidos com o Excel 2007 e 2010 são menores. Vamos ver a planilha 4. Temos aqui 162 e a XLS e 100 a XLSX. Tá bom? Então não se assustem. Eu vou sempre fornecer as planilhas para vocês. XLSX, tá? Mas se você precisar levar para um computador que tem somente o Office 2003, você entra, salva como XLS, e aí você vai poder abrir em qualquer computador. Ok? Muito bem. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Expliquei essa história de XLS. Então vamos começar a falar sobre as partes de uma função. Olhem só. Uma função, eu já falei para vocês, que é uma espécie de fórmula que já está embutida no Excel, que faz um trabalho específico. Ela é composta por 3 coisinhas. Tá certo? A primeira, o sinal de igual. Tá bom? O sinal de igual é o que diz ao Excel que você vai estar inserindo uma função. O segundo é o nome da função. E toda função tem um nome específico. Por exemplo, eu estou mostrando aqui para vocês a média. Então, o nome da função é como você a chama, né? Eu quero calcular uma média. E tem que ser escrito do jeito que está aqui. Média. M-E, com acento no E, D-I-A. Depois, parênteses. E dentro dos parênteses, você tem o conjunto de argumentos. Tá certo? Número de argumentos varia de função para função. Mas os argumentos são valores ou referências a células que dizem o que deve ser feito. Tá certo? Por exemplo, quando eu falo média, eu quero que você calcule a média entre os valores B2. Olha quantos argumentos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos. Todos separados por ponto e vírgula. O que separa os argumentos é o ponto e vírgula. Então eu tenho 6 números que eu estou dizendo para o Excel tirar a média. Então ele vai te pegar todos esses números, o 1, o 2, o 5, o 4, o 8 e o 12, somar e dividir por 6. Tá bom? Então 3 coisas. O sinal de igual, o nome, toda função tem um nome, e o argumento. Ou conjunto de argumentos. Existem funções também que não tem nenhum argumento, e nós mostramos na aula passada. Tá bom? Mas esse número de argumentos aí varia de função para função.